Muita polêmica ainda sobre o pênalti marcado a favor do Palmeiras na final do Paulistão 2024. E o vídeo de hoje, ele vai tentar trazer um debate à luz do texto legal sobre o que aconteceu. O manual da Federação Paulista é claro. O protocolo foi seguido corretamente. Existem brechas nesse manual, existem contradições. Eu acho que é muito importante a gente ler os textos legais a fundo, debater, discutir, construir. Eu acho que essa é a ideia. É isso que eu pretendo fazer do vídeo de hoje. O vídeo de hoje não tem choro. É o Klaus, é o Varmeiras, é isso, é aquilo, ganhou no campo, ganhou no apito, porque o Palmeiras, na minha opinião, foi superior. Na minha opinião, o Klaus já cometeu erros muito mais graves em outras finais. Acho que, inclusive, os erros de domingo foram muito mais de responsabilidade do VAR do que do Klaus, mas eu quero discutir isso que aconteceu. E, inclusive, discutir mais um pouquinho sobre a clareza das imagens que a gente tem, se a bola estava rolando ou não. Mas vamos lá. O vídeo hoje é importante. Eu convido você a acompanhar com muita atenção e ler junto comigo os trechos aqui que eu separei. Muito, muito importante. Nós vamos ler o manual da federação, nós vamos ler as regras do jogo. Fui lá na International Board. Opa, importante. Então vamos lá. Like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Hoje a Champions volta com o Real e City. Jogão abrindo as quartas de final. Para mim, empate hoje no primeiro jogo. Vai lá no Aposta Ganha, tem odds supremas da Champions, muitas oportunidades para você se dar bem, jogando com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, o link está no primeiro comentário desse vídeo. Segundo recado, na quinta-feira, uma live da Paola Colaro, passando para você uma aula grátis sobre o mercado de afiliados. É possível vender na internet sem criar conteúdo, sem aparecer, sem botar o seu lindo rostinho a ser contemplado para o Brasil? É. E a Paola vai te explicar como, uma aula aberta na quinta-feira. De graça para todo mundo. Aproveita, manda o link, avisa para quem está precisando, alguém da família, alguém que está apertado aí, poxa, é uma oportunidade legal, um aprendizado legal. Na quinta-feira, live. O horário da live, o lugar da live, a gente manda tudo no grupo de WhatsApp. É só entrar no grupo, o resto é com a gente. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Aproveita, custa nada e vai ser importante para você, beleza? Link na descrição. Bom, o site da Federação Paulista tem lá um manual para árbitros de vídeo, publicado em 2021. E que vai detalhando, né, os procedimentos do VAR, em que momentos o VAR deve ser acionado, como ele deve ser acionado, enfim. Então vamos ler alguns trechos que eu separei para você e que nós vamos chegar à conclusão se eles são realmente elucidativos, claros ou se existem brechas dentro do próprio manual. Então vamos lá. Aqui nós temos um item que fala das fases da partida que podem ser revisadas, né? Temos um inciso aqui dentro do artigo 5º que trata disso com alguma profundidade, nós vamos ler juntos aí. Vamos lá. E aqui é meio que uma explicação filosófica, né? Qual é o conceito do marco temporal estabelecido para a entrada do VAR no jogo? E aí nós vamos ver se a gente concorda com isso ou não. Uma das metas do experimento, perceba que como esse texto é de 2021, eles ainda tratam o VAR como experimento, de fato, ainda é, né? Ainda é uma tecnologia super nova. É estabelecer por quanto tempo antes de um incidente uma jogada pode ser revisada, ou seja, que exista um ponto onde o período de revisão possa se iniciar. Igualmente, é importante estabelecer quanto tempo depois do incidente a decisão pode ser revisada, senão vira zona mesmo, estou de acordo. Senão, aos 30 minutos, o cara vai poder revisar uma jogada aos 5. Não, tem que estabelecer uma janela para isso. Passou. Ok. As regras do jogo definem o período máximo antes e após um incidente dentro do qual uma decisão poderá ser alterada. Porque a regra 5 estabelece que o árbitro não poderá mudar uma decisão ao perceber que está incorreta se a partida já havia sido reiniciada. Isso significa que a decisão de reiniciar não pode ser alterada se a partida tiver sido reiniciada. Ou seja, se um escanteio é dado, mesmo resultando em gol, e a TV mostrar que poderia ter sido um tiro de meta, a decisão original de tiro a gol, escanteio, não pode ser alterada. Ou seja, lateral chegou na linha de fundo, o marcador está com ele, aí ele cruza, a bola não bate em ninguém e sai. O árbitro erradamente dá escanteio. Antes desse escanteio ser cobrado, ele pode voltar atrás, o bandeira pode avisar, não foi não desviou ninguém, é tiro de meta, ou o quarto árbitro. Aí ele fala, opa, errei, volta, é pro outro lado, isso pode. Agora, bateu o escanteio, já era. Essa é a lógica. Seguindo, o mesmo vale para todos os reinícios. Arremesso, tiro livre, etc. Se depois de um incidente revisável o jogo parado for reiniciado, uma revisão não é permitida.
exceto por infrações de expulsão direta. Então, se for vermelho direto, aspecto disciplinar, em qualquer momento para o jogo, bota o boneco para fora do campo e segue a vida, ok? É assim. Vamos lá. Agora eles vão entrar aqui numa questão mais de filosofia mesmo sobre essa decisão, sobre essa recomendação. Embora possa parecer injusto, eles colocam umas aspas ali e não tem aspa, é injusto. Que um gol seja resultado de um escanteio concedido por engano ou um arremesso do atacante, se a decisão do escanteio ou arremesso pudesse ser alterada, então, logicamente, um gol resultante de um tiro de meta ou de um arremesso defensivo incorreto também teria que ser alterado. Vamos ler de novo. Embora possa parecer injusto que um gol seja o resultado de um escanteio concedido por engano ou um arremesso do atacante, se a decisão do escanteio ou arremesso pudesse ser alterada, então, logicamente, um gol resultante de um tiro de meta ou de um arremesso defensivo incorreto também teria que ser alterado. Então, mas para isso você pode estipular as fases, por isso que existe a questão da fase de ataque, para a checagem. Então, por exemplo, aqui eu acho que tem debate. Se você tem um tiro de meta marcado equivocadamente, ok? Aí o cara cobra o tiro de meta e ele sai jogando com o zagueiro. Aí o zagueiro rola para o lateral. Aí rola para o zagueiro de novo. Aí depois de um certo tempo essa bola é lançada. Aí o meia domina, circula, protege, faz o pivô, rola para o lateral vai na linha de fundo, faz o cruzamento. Perceba, já se passou um longo tempo para a checagem desse tiro de meta. Agora, se é um escanteio, que é uma questão muito mais prática, objetiva e muito mais colada com o ataque do jogo, com o gol, né? Se é um escanteio marcado equivocadamente e que desse escanteio vai sair uma cobrança direta para um gol, é mais fácil e você quebraria muito menos o ritmo do jogo numa checagem do que um tiro de meta que não resultou necessariamente num lançamento para gol. Eu entendo que é complexo, eu entendo que isso pode deixar a coisa mais confusa e a ideia seria simplificar. Mas do ponto de vista da justiça e até mesmo da dinâmica, eu acho que teríamos um debate aqui. Mas, enfim, vamos avançar. Também seria errado aguardar um gol ser marcado antes de checar um arremesso ou escanteio, porque isso causaria muita frustração, raiva dos jogadores oficiais da equipe, torcedores, etc., da equipe que marcou o gol. E seria necessário revisar cada decisão de cada tiro de meta, escanteio e arremesso, no caso que resulte numa situação de mudança de rumo da partida. Aqui eles estão preocupados com a dinâmica do jogo. Então, assim, se a gente ficar parando para checar cada lateral, cada escanteio, cada tiro de meta, o jogo não anda. Faz sentido. Existe algum sentido nessa opinião, né, nesse pensamento. Agora, eu acho que o escanteio, por exemplo, é uma questão mais sensível. Eu acho que um tiro de meta que resulte rapidamente num gol, diretamente num gol, que seja um lançamento direto para um pênalti ou para um gol, é mais simples de fazer uma checagem, está mais dentro de um lance de ataque de uma checagem do que um tiro de meta que é cobrado 1 minuto antes de sair o gol. Mas, enfim, existe lógica aqui nesse pensamento. Não é um absurdo lógico isso aqui, não. Além disso, agora vamos entrar na grande polêmica aqui. Um reinício incorreto. Exemplo, bola em movimento depois de um tiro livre, falta, arremesso, etc., que acaba levando a um incidente de gol ou pênalti, não pode ser revisto, pois isso não é uma decisão de mudança de jogo e deve ser detectada pelos membros da arbitragem. Aí eu acho que temos bastante debate. Porque, vamos lá, o próprio manual da Federação Paulista estipula aqui, qual é a página do manual? Na página 21, decisões revisáveis. O manual determina aqui as decisões, as categorias de decisão nas quais o VAR pode entrar. E dentro das categorias, as respectivas infrações que devem ser observadas e punidas caso detectadas. Então, você sabe quais são os 4 segredinhos do VAR, né? É gol, é pênalti, é cartão vermelho e é identificação trocada. Se o árbitro deu cartão para alguém equivocadamente. Então, vamos lá. No B, que são as decisões de pênalti, diz aqui, ó, o que o árbitro tem que olhar numa decisão de pênalti. Tiro penal concedido incorretamente. Marcou o pênalti errado, não foi pênalti. Infração punível com tiro penal não sancionada. O cara não deu pênalti. Opa, vem cá, bonitão, foi pênalti, né? É o contrário. Tiro livre concedido à equipe atacante e a dúvida se ocorrida dentro ou fora da área penal. Foi na linha, não foi, foi dentro, foi fora? Tem que olhar. Infração pela equipe atacante nas jogadas anteriores a um possível tiro penal.
temos um problema aqui em relação ao lance de domingo. Bola fora de jogo antes do incidente penal também é um outro item. Então, perceba aqui, ó, infração pela equipe atacante nas jogadas anteriores a um possível tiro penal. A cobrança do tiro de meta, ela não é apenas uma jogada anterior ao pênalti sofrido pelo Endrick. Ela é uma jogada imediatamente anterior ao pênalti sofrido pelo Endrick, porque dessa cobrança sai a bola longa que encontra o Endrick, ele ganha o espaço do Felipe Jonathan, é tocado, João Paulo sai do gol, pênalti. Então, o próprio manual trata de uma infração da equipe atacante nas jogadas anteriores a um possível tiro penal. Então, houve o pênalti, mas no decorrer da jogada que resultou do pênalti, o time que estava atacando cometeu alguma infração? Isso está no protocolo, que precisa ser checado pelo VAR. Então, nós temos um conflito, porque o VAR, o mesmo manual diz, olha, reinício incorreto, bola em movimento, por exemplo, que leva a gol, não pode ser revisto. Mas o próprio manual diz, qualquer infração que a equipe atacante cometeu na jogada do pênalti tem que ser revista. E aí eu fui na IFAB, eu fui na International Board, porque tem lá, nós vamos ver o que a regra diz sobre tiro de meta cobrado irregularmente, problemas na cobrança do tiro de meta. Então eu estou abrindo aqui para colocar na tela para você. Tá aqui, ó, manual da IFAB. Na hora que a gente tem pressa para achar, a gente não acha, mas vou achar. Então, é complexo, é muito complexo. A gente está diante aqui de um tema que talvez não tenha... Aqui, ó, achei. Talvez a gente não chegue a um consenso aqui no final desse vídeo. Tiro de meta, IFAB, International Board, é quem regula as regras do jogo. Então vamos lá, será concedido tiro de meta quando a totalidade da bola ultrapassar a linha de fundo? Bom, não precisamos explicar o que é o tiro de meta. E aí o que diz no final aqui, ó? A bola tem que estar imóvel, você viu lá no procedimento. Tem ali uma lista de infrações e sanções. Ah, se o cara tiver com outro jogador dentro da área, né? Se o batedor colocar a mão e não for o goleiro, pode dar pênalti para o adversário. Tem lá uma lista de infrações numa cobrança de tiro de meta. No caso de qualquer outra infração, ou seja, a bola não está imóvel e foi chutada, o tiro de meta será executado novamente. Então, o manual da IFAB diz que a bola tem que estar imóvel e, se isso não ocorrer, o tiro de meta tem que ser executado de novo. Ok? Então, voltamos. Nós temos, na fase de ataque, no momento do pênalti, há uma infração. Vamos partir do princípio que a bola estava rolando, ok? Vamos partir desse princípio. Então a bola estava rolando, a arbitragem não percebeu e saiu um pênalti. O manual do VAR diz que as infrações cometidas pela equipe atacante nas jogadas anteriores a um pênalti são revisáveis. O manual diz que não cobrar o tiro de meta com a bola parada é uma infração. Só que o mesmo manual diz, não, reinício o VAR não pode entrar, reinício de jogo o VAR não pode entrar, porque senão, veja bem, o jogo não para. Eu acho que o manual aqui entra em conflito. Mas eu vou pegar um outro parágrafo, tá? Desse manual. Aqui, ó. Aplicação incorreta da regra. Se há uma clara aplicação incorreta de regra não identificada pelo árbitro ou demais membros da arbitragem, por exemplo, um jogador toca na bola pela segunda vez num reinício, inclusive num tiro penal. O cara bate, se confunde lá, escorrega na hora de bater o pênalti lá e bate com os dois pés, o pênalti entra. O VAR deverá informar ao árbitro se ocorrer uma situação de gol ou pênalti. Isso também me parece que contempla uma eventual cobrança equivocada de tiro de meta. Porque é uma aplicação incorreta da regra. A regra manda bater o tiro de meta com a bola parada. Se o tiro de meta não é batido com a bola parada, e isso ocorre numa situação de gol ou pênalti, porque o tiro de meta é cobrado diretamente para o Endrick e ele sofre o pênalti, isso, de acordo aqui com a página 51/52 do manual, também contemplaria uma chamada de VAR. Então perceba que, à luz do texto legal, a gente tem várias discussões aqui sobre esse protocolo. Não me parece ser algo definitivo. Assim como acontece nas nossas leis. Muitas vezes, diante das nossas leis que regem a vida em sociedade, nós temos ambiguidades. Nós temos
parágrafos que desmentem os anteriores. E muitas vezes competentes escritórios de advocacia se pegam nessas brechas jurídicas para conseguir grandes resultados, grandes decisões favoráveis. Por que isso não vai acontecer no futebol? Por que isso não vai acontecer no texto de uma tecnologia nova como a do VAR? Então, o vídeo de hoje é o seguinte, nós vamos sair desse vídeo, sabe com qual conclusão? Nenhuma. Eu sinceramente, eu não sei se a bola estava parada, não me parece, mas não tenho certeza pelas imagens de cravar isso, não consigo. O texto, ao mesmo tempo em que fala que o árbitro não pode mudar, interferir no reinício numa cobrança mal executada, o texto fala que se há o descumprimento da regra na jogada que origina o pênalti, o VAR tem que chamar. Então o texto meio que se conflita, sabe? Não sei, não é que se desminta necessariamente, mas o texto entra em confronto com ele mesmo, entra em choque com ele mesmo, o mesmo manual. Você pode interpretar dessa forma. Não me parece que seja absurda uma interpretação como essa. Agora, o que fica para mim mesmo de conclusão, para não dizer que eu não cheguei a conclusão alguma, para fechar, é que temos que rever essa questão dentro do protocolo. Eu acho que se você tem um tiro de meta, que aí é diferente da marcação equivocada. Não era tiro de meta e o cara bateu. É mecânica de cobrança, de execução. O árbitro nem sempre vai conseguir perceber. Gente, com câmera a gente não conseguiu. O árbitro nem sempre vai conseguir perceber se a bola estava em movimento ou não. E esse lance, ele é vital para que ocorra um pênalti, ocorra um gol. O VAR deveria entrar. Aí é a minha opinião. O VAR deveria se debruçar sobre esse tipo de lance. Ih, rapaz, bateu com a bola rolando. Ih, bateu o escanteio fora da marca. Ih, cobrou o lateral equivocado. Esse tipo de coisa, se originar um gol, se resultar num gol, se resultar num pênalti, de acordo com o próprio protocolo, com as próprias regrinhas de intervenção do VAR, esse lance tem que ser checado. Eu acho que a gente precisa discutir isso. Discutir, tá? Que fique aqui, eu acho que como é uma tecnologia ainda nova, você vai aprimorando de acordo com as experiências que tem. Muitas vezes os nossos textos de lei são assim, né? Vão surgindo novidades dentro da sociedade, crimes novos, infrações novas, problemas novos, tecnologias novas, e você vai tendo que modernizar a sua lei para acompanhar as mudanças. E nós não pensamos nisso, hein? O legislador não pensou nisso, rapaz. Vamos colocar isso? Vamos debater? Aí você faz audiências públicas com a sociedade, tem um debate no Congresso, o projeto tramita, vai para votação, vai para o Senado para revisar, volta para a Câmara, o presidente sanciona, né? Não é assim que funciona? O futebol tem que ser também. Ih, rapaz, não vimos isso aqui, hein? Vamos dar uma olhada? Eu acho. Então, essa é a conclusão que eu chego no vídeo. Primeiro, é confuso o texto. Segundo, a gente tem que debater esse tipo de intervenção. Não dá para um tiro de meta cobrado com bola rolando resultar num pênalti ou num gol e o VAR não se meter. Tem que se meter. A gente precisa discutir isso. Discutir, construir. Essa é a intenção do vídeo de hoje. Nada mais. Nem crucificar a arbitragem, nem chorar por determinados lances, porque a coisa é confusa mesmo, é complexa mesmo. Enfim, dada a minha pequena contribuição nesse tema. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa nos comentários o que você pensa, se concordou comigo, se não concordou, se esse vídeo fez você pensar de uma outra forma ou não. Juízo, boa terça e tchau.